Já estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de quinta-feira. Agora é hora de conhecer um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? A Portuguesa Santista venceu o Atibaia por 2-1. Olha só que resultado bom. Ontem, no estádio Urico Mursa. A partida aconteceu pela quinta rodada da quarta fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Agora, os 4 times da chave estão com 7 pontos e, com o resultado, a decisão para ver quem vai para a Série A3 ficou para o próximo domingo. Depois de empatar com o Barretos em Santos e perder 2 vezes fora de casa, a Briosa tinha de vencer seus 2 últimos jogos no Urico Mursa para seguir com chances de acesso. Com gols do atacante Stanley, a Portuguesa concluiu o objetivo traçado pelo técnico Paulo César. Olha, Paulo, parabéns pelo trabalho e convenceu os 1.510 torcedores presentes. Na sexta e última rodada da quarta fase, a Briosa enfrenta o Barretos às 10 da manhã de domingo no Fortaleza. Nossa convidada de hoje é a nutricionista Karina Abudi. Tudo bem, Karina? Bom dia. Bom recebê-la mais uma vez aqui no Hora Geral. Com certeza. Hoje é um dia especial, o Dia da Alimentação. É, Dia Mundial da Alimentação. Eu falei na abertura do programa, será que nós estamos alimentando bem? Porque hoje nós temos aí a informação, temos vários tipos de alimentos, mas ao mesmo tempo também temos o aumento dos fast foods, dos restaurantes por quilo, do self-service. Ou seja, eu vejo uma oportunidade muito maior de você poder se alimentar. Não sei se bem, né? Para aquilo que nós precisamos, nutrientes e vitamina, para a gente poder levar o dia a dia de trabalho. Então, Douglas, hoje assim, o que me preocupa muito é essa grande gama de alimentos, né? Que muitas vezes a gente chega a estar se alimentando, vamos colocar, enchendo a barriga, mas alimentar que é bom, a gente não se alimenta, né? Então, eu sei que o dia a dia, a correria, isso acaba com que a gente acaba escolhendo alimentos mais rápidos, congelados, fast foods, mas assim, depois a gente sabe que isso não vai ser legal. Hoje, mais quase 50%, se eu não me engano, das crianças estão com obesidade, né? Eu tenho crianças que chegam com gordura no fígado, né? Esteatose hepática com 9 anos de idade. É muito preocupante. Então, assim, a alimentação é uma coisa que a gente ainda tem que bater. Hoje, no Dia Mundial da Alimentação, seria muito legal eu estar aqui para poder conseguir dividir um pouco com vocês do conhecimento para tentar ajudar um maior número de pessoas. Quando a gente fala em fazer um regime, o certo é procurar uma nutricionista para poder fazer para ter uma alimentação balanceada? Seria essa a primeira alternativa? Então, a responsabilidade, né, de montar um plano alimentar, montar dieta por lei é da nutricionista, né? Então, assim, seria o mais viável, né? Procurar um responsável, um nutricionista para poder adequar direitinho o que você vai comer, o seu plano alimentar, segundo os seus gostos, né? Mas assim, as suas preferências. Sim. Porém, você tem que dar também, né, uma ajudinha, porque às vezes as preferências que vêm, doutora, não como isso, não como aquilo, não como... Aí também não dá para fazer milagre. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem que estar disposto a se adequar ao paciente, o paciente também tem que estar disposto a fazer algumas trocas pela gente, né? Karina, quando você fala de fazer algumas trocas, eu até entendo um pouco o telespectador. Isso também não é diferente comigo. Às vezes eu tenho que comer um determinado alimento que eu não gosto, que ele não tem sabor, que ele é insosso. Eu não gosto, eu prefiro algo que eu tenha um paladar, sinta prazer ao comer. Isso também interfere no peso, na satisfação, ou seja, de eu comer aquilo que me agrada e não aquilo que poderia também me fazer bem, por exemplo? Então, essa parte é muito importante porque o que acontece? A gente tem as papilas gustativas, né? Então, o que faz a gente sentir esse paladar. E muitas vezes, conforme a gente coloca comidas mais industrializadas, então eu tenho mais glutamato, os doces são mais doces, os salgados são mais salgados. Eu brinco, eu falo para o paciente assim, a gente fica com a papila gustativa super grande, assim, enorme. Então, você concorda que
Se eu pegar o doce de uma banana, por exemplo, estou dando o exemplo de uma fruta, o que ela vai colocar aqui no meio? Ela vai te estimular muito pouco, muito diferente do doce de um pudim, por exemplo. Né? Então eu falo assim, não é não comer, mas assim, nesse processo de reeducação, de melhora da qualidade de vida, melhora de alimentação, a gente tem que sim ter, eu falo que um washout, a gente tem que limpar a língua. E muitas vezes, num primeiro momento, a gente não sente tanto prazer comendo aquela fruta, comendo aquela verdura. Porém, gente, por favor, né? Hoje a gente tem N chefes de cozinha funcional, nós temos cursos de culinária funcional até lá dentro da clínica para mostrar para o paciente que dá para ser saboroso. A gente não sabe, eu falo isso porque eu não sabia muito como usar, né, todas as especiarias que a gente tem, diminuição de sal, colocar mais e ter isso palatável, né? Porque eu falo que comer é um prazer e Lógico. isso tem que ter prazer. E por isso que eu falo, às vezes a gente cede, o paciente cede para conseguir melhorar o bem-estar dela, né? Karina, por exemplo, aqui na cidade de Santos a gente tem um grande número de pessoas da terceira idade, pessoas idosas. Eles deveriam ter uma alimentação também balanceada, ou seja, uma alimentação que eu como no meu dia a dia é a mesma de uma pessoa idosa. Você acha que deveria ter um cardápio diferente? Na verdade, independente da idade, cada um é cada um. Às vezes, a mesma idade, o mesmo sexo o plano alimentar é completamente diferente. Mas o idoso já tem um porém, né? Eles perdem o paladar, isso é normal, né? É uma coisa fisiológica, então eles diminuem o paladar. Por isso que às vezes você pega a comida de vó, nossa, vó, tá meio salgado, tá meio, né? É verdade. Porque elas perdem mesmo o paladar. Então, a gente trabalhar tudo isso, elas perdem campo absortivo, né? Então, o intestino absorve menos. Então, por isso que a gente tem que estar muito atenta na parte de suplementação, uma boa alimentação para que os alimentos não acometam ainda mais esse campo absortivo que é o intestino. E quando eu falo de intestino, não é simplesmente ir ao banheiro ou não, né? É o que ele está absorvendo e o que ele está conseguindo ter como resposta. Então, assim, eu não tenho fome, eu sinto muito cansaço, eu tenho, enfim, você tem N situações. Sintomas, né, que você vê o quanto você está absorvendo de cada nutriente. Agora, Karina, por exemplo, as pessoas, falamos dos nossos amigos da melhor idade, as pessoas diabéticas, por exemplo, elas também precisam ter uma alimentação balanceada, diferenciada. Sim. Do que uma pessoa que, lógico, não tenha diabetes? Sim, né? Para os diabéticos a gente fica bem mais, não restrita, eu diria, mas com mais cuidado, né? Por quê? Porque ele não consegue, vamos dizer, carregar o açúcar, né? O carboidrato que se come rapidamente, ou por falta de insulina, enfim, aí tem N tipos de diabetes. Então a gente tem que tomar cuidado colocando um carboidrato que vá devagarzinho, né? Um carboidrato que a gente chama de baixo índice glicêmico na alimentação, para que ele possa absorver sem aumentar essa glicemia. Além do diabético, existem as mulheres também. Eu não sei se alguns alimentos pode ter ou dar alteração hormonal. Isso pode acontecer também de um determinado, vamos supor, a mulher que tem algum problema de tireoide, algum tipo de alimento que possa aumentar a tireoide ou diminuir, tem alguma relação? Tem. Hoje em dia a gente vê muito o suco verde, né, com couve crua, às vezes coloca brócolis, enfim. E a gente sabe que as brassicas, no geral, que é couve, repolho, couve-flor, as folhas verdes. As folhas... não, são mais essas de florzinha, vamos dizer assim, o brócolis, a couve. Eles têm um quê de diminuir, né, principalmente às vezes os hormônios da tireoide por uns determinados processos. Então, assim, não seria interessante para quem tem hipotireoidismo tomar todos os dias
o suco verde, talvez com couve crua. E às vezes eu vejo, porque normalmente quem tem problema de tireoide também quer perder peso e aquela coisa toda. Então é complicado, é individualidade, né? Cada um tem. Karina, por exemplo, tem uma pergunta do Uriel, que eu acho até interessante. Bom dia, meu amigo Uriel. Se os pais são obesos, a criança pode ser também? A partir de que idade pode ser feita uma cirurgia bariátrica? E eu já vou até fazer assim um terceiro item nessa pergunta. Através de uma boa dieta, pode-se evitar uma cirurgia bariátrica? Nossa, com certeza. Eu falo que crianças são os retratos dos pais, né? Então, assim, meu pai, minha mãe é obesa, porém, eu chego em casa, eu não faço uma salada, mas quero que meu filho coma. Eu não tomo um lanche da tarde adequado e quero que ele não coma o bolinho tal, mas coma uma fruta. Ele não vai comer, né? Ele é o espelho dos pais. Então, a tendência é que pais obesos tenham filhos obesos. Não é uma regra, óbvio, mas existe isso. E com relação à cirurgia bariátrica? Quanto à bariátrica, depende do médico e das condições, se eu não me engano, 16 anos você já pode fazer uma bariátrica. Porém, é completamente desnecessário e não é bom, né? Exceto, assim, se você for viver mais por conta da bariátrica, ok. Né? Então, assim, você está num padrão que não consegue levantar da cama, que não consegue... Sim. Aí eu não vou falar que não faria. Seria obesidade mórbida, Mórbida. Né? Hoje em dia eu vejo as pessoas engordando para fazer a bariátrica. Isso é muito triste, né? Porque você acaba tirando pedaços de você que você vai necessitar mais tarde. O Felipe Fernandes da Ponta da Praia, suco de laranja com couve emagrece? Felipe, assim, não existe um único alimento ou um único suco que tenha esse poder, assim, emagrecedor, né? Então, infelizmente, não existe um alimento, não existe uma combinação, é uma combinação de um tudo, né? O suco com atividade física, com o resto do dia, eu brinco assim, né? Que o pessoal fala assim, tomei meu suco verde de hoje e já tomei 6 todinhos durante o dia. Não pode, né? Aí não dá. Então, não é um suco que vai te fazer o bem para o dia inteiro, né? E o suco de limão? Dizem que emagrece. Tomar suco de limão, só do limão, sem mistura, sem ser adicionado água. Foi o que eu falei. Tem muito folclore nisso, não tem? Tem muito folclore. Todo mundo hoje quer depositar o emagrecimento em algum alimento, em algum... Não existe isso. E eu até tenho pacientes dentistas, né? E eles falam assim, gente, a acidez do limão em jejum, direto no dente, isso também não é interessante. Então, prejudica o esmalte. Prejudica o esmalte. Eu acho que é uma coisa, assim, não vou saber te colocar o certo. Mas, então, gente, toma cuidado, né? De manhã, em jejum, o limão, ele é ótimo, um ótimo alimento, mas dentro dos padrões, não precisa ser. O Rodrigo Oliveira do Embaré, quem come muito chocolate e doces tem mais chances de desenvolver diabetes? Ou seja, é o excesso de doce que levaria ao diabetes? Não. A diabetes está muito além disso. Tem mais a ver com inflamações, né? No quesito de inflamação de células, sinalização. Lógico, se você é uma pessoa que come muito doce e só doce, né? Aí pode sim vir a ter mais chances de desenvolver diabetes, mas não necessariamente que você coma doce e vá desenvolver diabetes. Não tem essa relação direta? Não tem relação direta. A Mônica Antunes do Marapé, quantas vezes deve-se comer carne vermelha na semana? Na verdade, assim, uma vez por semana seria de bom tamanho, né? Mas a gente sabe que não acontece. Mas uma vez por semana a carne vermelha já estaria de bom tamanho. E o caso do período onde que você come, ou seja, é melhor você comer a carne na hora do almoço, porque você ainda vai ter a tarde para trabalhar e se movimentar, do que de repente você jantar umas 10 horas da noite e comer uma bela de uma carne e depois deitar? Sem dúvida. Eu sempre coloco a carne vermelha durante a manhã, né? Então, no seu almoço, que assim você consegue uma digestão melhor e à noite... carnes mais magras, né? Um peixe ou até o ovo, frango, não é carne, né? Mas, enfim, para a parte de proteína, o frango, o peixe é bem interessante. Agora, a carne vermelha à noite é bem complicado. Antes de chamar o intervalo, a Mirtes Gonçalves do Valongo, o ovo é bom
ou prejudicial à saúde? Esse mito foi derrubado recentemente, né? Foi. Saiu uma meta-análise, que é uma junção de vários estudos, né? E se colocou que até 2 ovos por dia inteiro, né? Não a clara ou só a gema, enfim, ele não tem nenhuma alteração nem para quem tem colesterol alterado. Lógico que dentro de um plano alimentar adequado, né? Não é só comer ovo, enfim, se entupir de doce ou tal. Então, dentro de um plano adequado, 2 ovos por dia seria de bom tamanho, sem nada de prejudicar, né? Nem colesterol, nem diabetes, nem nada. Então, eu sou muito fã do ovo, mas não nesse tanto que às vezes as pessoas comem. Hoje eu vejo postando, comprei minha compra da semana, 200 ovos. Eu falei, não temos galinha para sustentar tudo isso, né? Mas enfim, né? Cada um. Bom, tem uma pergunta interessante que muita gente já ouviu, já leu, que é com relação à alimentação de 3 em 3 horas se emagrece. Mas a nossa convidada de hoje, a Karina Budi, nutricionista, vai responder depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.